Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui, galera, para nós iniciarmos a nossa aula de matemática de hoje. Então, bora? Pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulo agudo, pequeno, mas poderoso. Então, olha só, pessoal, no universo dos ângulos, nós temos alguns tipos de ângulos, e um deles é o ângulo agudo. Então, agora, olha só, trouxe um desafio especial aqui para vocês, para nós pensarmos aqui juntinhos e juntinhas. Então, desafio na tela. Então, olha só, você já viu um telhado bem pontudo? Ou a letra V? Essas formas são exemplos de ângulos agudos, que medem menos de 90 graus. Lembrando que 90 graus são aqueles ângulos que nós chamamos de ângulos retos. Agora, olha só, se desenharmos uma figura com um ângulo agudo e depois aumentarmos ou diminuirmos o tamanho, esse ângulo ele também muda ou não? E aí, galerinha, o que vocês acham? Será que esse ângulo vai mudar ou será que ele não vai mudar? Então vamos descobrir isso aqui e agora. Então vamos aqui relembrar o que é um ângulo agudo. Então olha só, um ângulo agudo, pessoal, ele é um ângulo que mede menos de 90 graus, ou seja, ele é um ângulo que mede 89 para baixo, porque se ele medir 90, ele vai ser classificado como um ângulo reto. Então, ângulo agudo são aqueles ângulos menores do que 90 graus. E ele é um ângulo mais fechado. O ângulo reto, ele é um ângulo, assim. Já o ângulo agudo, ele é um ângulo que tem uma abertura um pouco menor do que 90 graus. Então, por exemplo, a ponta de uma tesoura aberta ou, por exemplo, a letra V, certo? Então, a letra V é um exemplo de ângulo agudo, certo? Então, agora, olha só, sobre a congruência dos ângulos agudos, lembrando que congruência significa igualdade, certo? Então, congruente significa igual, é a mesma coisa. Então, quando nós ampliamos ou reduzimos uma figura com ângulo agudo, o tamanho dos lados muda, mas o ângulo ele permanece exatamente igual, ou seja, nós chamamos de congruente, certo? Agora, olha só, então para a gente poder agora analisar, nós temos que o ângulo e a figura, na ampliação ou na redução, nós precisamos sempre nos preocupar com a proporcionalidade dos lados. Então, na ampliação ou na redução, os lados eles crescem ou eles também diminuem na mesma proporção, ou seja, proporcionalmente, mantendo a forma da figura. Então, o formato da figura ele vai permanecer o mesmo, tá bom? Então, isso significa proporcionalidade. Então, quanto mais eu aumento a figura, mais eu tenho que manter ali a forma da figura geométrica. E agora, olha só a importância da malha quadriculada. Então, a malha quadriculada, ela nos ajuda a manter as proporções exatas durante o desenho, para a gente não deformar ali a nossa figura geométrica na ampliação ou também na redução. Então, agora, olha só, desafio prático na telinha de vocês. Então, agora eu quero só ver se vocês estavam atentos e atentas aqui nos ângulos agudos. Então, o telhado da casa geométrica. Então, primeiro, desenhe um triângulo isósceles com 3 quadradinhos de base e 2 de altura. Então, vamos aqui desenhar sobre a malha quadriculada esse triângulo isósceles. Então, deixa eu ativar aqui a minha canetinha. Vou mudar a cor aqui. Agora a gente vai usar vermelho, tá? Então, ele tem que ter 3 quadradinhos na base. Então, eu vou pintar aqui, ó. 3 quadradinhos na base. Opa. Certo? Acho que eu quase pintei o outro aqui. Deixa eu mudar aqui de canetinha. Então, olha só. Eu vou usar essa aqui, que ela é mais precisa. Então, eu vou pintar aqui, ó. 3 quadradinhos na base. Base horizontal, tá? Então, 3 quadradinhos aqui na base. E 2 quadradinhos aqui de altura. Então, 1, 2, certo? 2 quadradinhos aqui de altura. Então, vou pintar aqui esses 2 quadradinhos. Opa, pera aí.
Deixa eu apagar ali. Então, olha só. Opa, eu apaguei foi tudo. Então, olha só, vou pintar aqui de novo. Então, vocês vão pintar 3 quadradinhos de base. Então, vamos pintar aqui de novo, ó. 3 aqui. D. Certo? E aí, ele vai ter 2 quadradinhos de altura. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui. E aqui, certo? Então, a gente agora vai pintar aqui. Ok? Agora, olha só. Então, galerinha, nós temos aqui esse triângulo, tá? Esse triângulo isósceles. Então, ele tem 3 quadradinhos aqui de base e 2 quadradinhos de altura, certo? Então, os triângulos, pessoal, isósceles. Vocês se recordam o que é um triângulo isósceles? Professor, eu não lembro o que é um triângulo isósceles, não. O triângulo isósceles, pessoal, é aquele triângulo que ele vai possuir exatamente 2 lados da mesma medida. Então, pelo menos 2 lados desse triângulo vai ser igual. Então, olha só, no caso desse aqui, a gente fez um triângulo que tem exatamente os 3 lados iguais. Só que aqui a gente colocou 3 triângulos de base, certo? E 2 triângulos de altura. Só que aqui a gente colocou 3 triângulos de altura. Então, não é bem esse triângulo aqui. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, para você aí, ó, que desenhou desse jeito, o correto é o quê? 3 triângulos de base, 3 quadrados de base e 2 de altura. Então, ele vai ficar exatamente assim, ó. Então, olha só, vou fazer o desenho aqui. Essa canetinha aqui, gente, ela não é tão fácil de desenhar, não, viu? Mas vamos lá, vou tentar aqui fazer bonitinho para vocês. Então, olha só. Então, aqui nós temos, pessoal, o triângulo, certo? 2 de base, 3 de base e 2 de altura. Agora, o ângulo formado no topo, ele é um ângulo agudo. Então, observem aqui, deixa eu mudar a cor da minha canetinha, que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo agudo. Por quê? Porque ele é um ângulo menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo menor do que 90 graus, certo? Então, menor do que 90 graus. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar esse mesmo triângulo para 6 quadradinhos de base. Então, eu vou alterar aqui para 6 quadradinhos de base. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Na verdade, eu vou ter que fazer embaixo, porque senão ele não vai caber. Então, pera aí. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 quadradinhos de base e 4 de altura. Então, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ficar um triângulo mais ou menos assim, certo? Ele vai ficar um triângulo aqui, mais ou menos desse formato aqui, ok? Certo? Agora, olha só. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo que vai ficar um triângulo ampliado. Então, deixa eu fazer uma linha aqui para vocês. Olha só. Vou fazer uma linha aqui para vocês. E outra aqui. Ok? Então, olha só. Aqui, pessoal, nós temos que esse triângulo aqui, semelhante a esse, na parte de cima aqui no topo, nós temos também um ângulo de exatamente 90 graus, certo? Agora vamos analisar. Os lados ficaram maiores? Então, os lados do triângulo, eles aumentaram proporcionalmente. Então, sim, os lados ficaram maiores, né? Por conta da proporção. E o ângulo do topo, ele continuou agudo? Sim, também. Ele continuou agudo, porque eles, mesmo na ampliação, ele continua sendo o ângulo congruente. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar um transferidor, um pedaço de papel dobrado, para verificar. Então, se você colocar o pedaço de papel dobrado aqui e ele não preencher totalmente, significa que ele é um ângulo agudo, ok? Então, uma dica, desenhe o símbolo do ângulo agudo nos vértices do triângulo. Então, aqui e aqui você pode desenhar aí o símbolo do ângulo agudo nos vértices, ok? Pessoal,
Então aqui, superamos o nosso desafio prático. Agora eu quero deixar aquele desafio extra para vocês praticarem aí do outro lado. Então a missão de casa hoje é agudos ao seu redor. Então você vai observar objetos ou estruturas que formam ângulos agudos. Por exemplo, escada, dobrada, canto da estante, desenho de uma estrela. Você vai fotografar ou você vai desenhar pelo menos 2 exemplos aí no seu caderno ou numa folha de papel, certo? E aí você vai registrar o que é, onde está o ângulo agudo e se ele foi ampliado ou reduzido em alguma situação, ok? Se você tiver uma régua ou um transferidor, você pode medir e realmente comprovar que esse ângulo ele é menor que 90 graus, ok? Então agora, pessoal, nossa aula de hoje foi demais, viajando aqui no mundo dos nossos ângulos agudos. E eu quero perguntar para vocês, o que nós aprendemos na aula de hoje? Então, olha só, nós vimos que o ângulo agudo ele é menor que 90 graus e está presente em muitas figuras do nosso dia a dia. Nós vimos também que ao ampliar ou reduzir, o ângulo agudo ele continua o mesmo. Ou seja, ele continua igual, congruente. Nós também podemos verificar ângulos com transferidor, com papel dobrado ou uma observação atenta. E nós vimos também que as malhas quadriculadas elas nos ajudam a desenhar com precisão e também a manter a nossa proporcionalidade ali na ampliação e na redução, ok? Então, galerinha, nossa aula de hoje foi top das galáxias, não foi? Mas olha, para você não perder nenhuma das aulas novas no nosso canal, basta você clicar no sininho e ativar as notificações para receber as nossas novas aulas. Então, eu vou ficando por aqui, mas olha, eu aguardo todos e todas vocês aqui na nossa próxima aula. Então, galera, um grande abraço apertado no coração de cada um e cada uma de vocês e até lá!